Olá pessoal, eu gosto de um ditado que diz exatamente assim: é muito bom fazer novas amizades, mas não existe nada melhor do que os velhos amigos. Eu estou aqui ao lado do Martin Berns Miller, que eu, pela proximidade, às vezes chamo de Martin, né? E esse é um dos que eu considero um dos meus melhores amigos, amigos do peito. Aliás, outro ditado diz que quando um amigo se torna um grande amigo, ele vira um grande irmão. Então, Martin, para mim, além de ser um grande amigo, eu considero também um grande irmão. Já viajamos muito por esse mundo afora, temos muita experiência em viagens internacionais, especialmente na Europa, na África, nos Estados Unidos, sempre acompanhando, né, Martão, jornalistas automotivos ao redor do mundo. Então, estou aproveitando que ele está em São Paulo, a gente marcou da gente se encontrar, matar saudade, e eu tive a ideia então de registrarmos aqui uma conversa em vídeo, para falarmos um pouco dessa amizade, dessa experiência internacional que a gente tem, ele muito mais do que eu. Nós vamos então falar um pouquinho sobre a história. Queria começar, Martão, te perguntando como é que começou essa sua trajetória aí de ser um cidadão do mundo. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade até de deixar transparecer essa coisa toda na minha vida. Realmente, eu confesso, eu tenho uma vida bastante movimentada. Eu sempre fui um vidrado desde criança de aviação. Isso começou ou se tornou absolutamente prioridade na minha vida com 7 anos de idade. Eu fui com meus pais para a Alemanha. E meu irmão e eu já desenhávamos, pintávamos aviões e colecionávamos tudo que a gente podia recortar do jornal do velho. Antes ele lia mesmo, a gente já cortava fora as coisas de avião. Martão, somando as milhas que você já viajou, quantas voltas, equivalentes a quantas voltas eu você tenho já deu ao hoje mundo? 16 milhões e 400 mil quilômetros Agora voados. são 3 anos e 4 meses da minha vida no ar. Né? Estou com de 28.300 horas de voo, voltas à Terra. Hoje eu estou com 405 voltas à Terra. Vamos reforçar. Mais de 400 voltas ao redor do mundo. No Equador, que é o mais largo. No Equador, que é o mais largo. Martã, ou então, só te interrompendo, ou são 33,5 viagens à imagina Lua. o que é você dar mais de 400 voltas ao redor do mundo. Não é pouca coisa. E nessas voltas ao mundo, Martã, quantos países no total você já Pus os conheceu? pés, eu não posso dizer que conheço, porque isso é difícil, mas eu já pus os pés em 141 países. Considerando que o mundo moderno hoje tem 203 países, pode ver que quantos países eu pelo menos já pus os pés. Eu hoje falo, que eu posso considerar fluente, 6 idiomas, espanhol, né? Francês, italiano, inglês, alemão. Né, sou bem fluente, né? E já aquele lá que a gente fala razoável, me virando, né, no mandarim, porque eu faço muitas viagens para a China hoje, né? O que é turbulência, Martã? A turbulência existe em N fatores, então nós temos que começar também, e tudo, como nos automóveis também, muita coisa você vai modificando no carro, assim também nos aviões, em função de situações que provocam acidentes. O ser humano, muita coisa ele não sabe, ele vai aprendendo pouco a pouco. Então, só um exemplo clássico. Quando surgiram os jatos, os primeiros jatos de transporte mesmo, os Boeing, por exemplo, 707, eles voavam uma altitude acima do normal da aviação, que os turbohélices alcançavam. Então, não se sabia exatamente quais eram as condições meteorológicas lá em cima. Tanto é que hoje você sabe que existe de vento de 700, 800 km a 14, 15 mil metros de altura, coisa que na época se desconhecia. E ocorrem correntes diferentes, assim como existem as correntes marinhas, né, existem as correntes aéreas também. E onde há o choque, né, onde há o choque dessas correntes, e frentes, puxando a frentes de mau tempo, de bom tempo, mas com ventos, formam um ar turbulento, daí a palavra turbulência. O avião lá em cima, se torna muito leve, portanto ele vai jogar de acordo com o vento que ele também está tendo, tem que enfrentar. Tanto é que uma viagem, por exemplo,
para a Europa, normalmente dura 1 hora menos do que da Europa para o Brasil, para a América do Sul. Você vai dizer por quê? Por causa dos ventos constantes lá em cima. Né? Que ele vai para a Europa, ele vai a favor do vento, então a velocidade do avião aumenta, ele gasta menos combustível e ele vai. Na volta ele tem que enfrentar isso. E quem já viajou de avião, provavelmente vai me dizer que sempre na altura, quando você vê lá no mapinha, que hoje você tem no screen, lá na telinha do avião, que ele está passando perto do Equador, logo ao norte do Equador, nessa rota normalmente usada para a Europa, o avião treme alguma coisa. Sempre dá uma tremidinha, mais fraca, mais forte. O que é isso? São as correntes de vento que se chocam ali. O avião é construído de tal maneira, inclusive ele é flexível. Se o passageiro, dos aviões menores, assim até 200 passageiros, dificilmente você vai ver isso, mas nos maiores, se você estiver sentado na janela e ficar olhando fixamente para a asa, quando você estiver você vai ver que a asa se move. Isso um passageiro, em primeiro lugar, ele começa a dar um frio na barriga dele. Mas isso é física também. Imagina se fosse tudo rígido, quebraria a asa fácil. E num avião de grande porte mesmo, para termos uma ideia, essa asa pode jogar 6 metros para cima, 6 metros para baixo. Né? Exato, mas é a flexibilidade do metal. Se o avião, isso tinha só um tipo de avião que não tinha divisão entre primeira classe executiva e econômica que tem hoje, ele tinha uma cabine inteira. Só. Quando você sentava nos últimos bancos, nos últimos assentos do avião, você via que ele tinha uma torção longitudinal também, quando entrava em mau tempo. Então, isso causa uma situação aflitiva até, né? Mas o avião é construído exatamente para isso tudo, né? Sempre obedeça ao que os tripulantes falam. Não só falar, como no visual, quando atar cintos. É para botar o cinto. Põe ele frouxo, não tem problema nenhum. Mas se o avião entrar na zona de turbulência dessa inadvertidamente, então vai permanecer o passageiro sentado bonitinho, não acontece nada. Então, um outro exemplo. Né? Voando uma vez do Rio para Bogotá, céu azul, né? Nós estávamos perto da Cordilheira dos Andes, servindo almoço. O comandante nos falou: olha, nós em 2, 3 minutos vamos começar a sobrevoar a cordilheira, como a gente cortava ela transversalmente, né? Então a gente tem uma vista muito bacana. E ele falou: olha, não precisa nem levantar, vocês vão ver a direita e a esquerda, vocês vão ver a cordilheira, puta bacana, né? E logo depois de ele terminar de falar, um pouquinho antes de vir essa cordilheira, que era a Cordilheira dos Andes, né? O avião entrou numa zona de turbulência tão grande que depois de tudo se concluiu que o avião caiu mais ou menos 600 metros. Como o avião, agora tem que explicar isso também tecnicamente, o avião está sendo comandado pelo piloto automático. O avião entra numa turbulência dessas, que comumente ou popularmente se chama de vácuo, que na verdade são duas frentes que se chocam, que jogam ou o avião para cima ou o avião para baixo. Então não é que exista um vácuo assim, na verdade são correntes, né? Mas o que acontece? Isso é tão rápido, o que acontece? O avião pega firmeza de novo no ar, o piloto automático vai jogar o avião para cima, para a altitude onde é que ele estava. Só aí, isso são frações de segundos. Só aí o piloto teria condições de desacoplar o piloto automático e tomar o avião e botar ele numa altitude de novo. Então isso é quase que simultâneo. Nesse nosso caso, todo o episódio durou 6 segundos. Agora, o estrago, vocês terem uma ideia só, resumindo, nós pousamos em Bogotá, acabou o voo por lá, que ele ia até Los Angeles, acabou o voo por lá e 40 foram para o hospital. Né? Entre os comissários, inclusive casos bem graves, de fraturas e tudo, claro, os comissários estavam servindo, mas principalmente de passageiro que estava sem cinto. Né? Entendi. Então, mais uma vez a recomendação: use o cinto sempre. Você não precisa apertar o cinto, mas use o cinto. Martin sobreviveu aí a 2 tragédias, 2 acidentes sérios na aviação.
bastante mundialmente conhecido, que também você, graças à inspiração da sua esposa, né, evitou de que você estivesse lá. Se você puder, por favor, contar um pouco? Num pouso em Recife, também chovia muito, e o comandante também, que estava em instrução também, ele tomou a pista muito alta e muito rápido, e talvez hoje é fácil a gente dizer que o cara tivesse arremetido, né? Mas isso é a situação, ele avaliou que ele poderia pousar ainda, só que dada a água que estava na pista, depois o avião não parou e saiu do outro lado, né? Então aí quebrou fora os treinos de pousos enfim, esmigalhou o avião por baixo todo ele e fomos parar praticamente fora da área do aeroporto, numa avenida, né? E então tivemos feridos a bordo porque começou a dar pânico a bordo, e você tem que cuidar muito com isso. Para isso você tem um treinamento também de até parar com aquela generosidade, aquele charme todo que se joga para cima do passageiro, e ser duro com ele, né? Nem que para isso tenha que às vezes até apelar para um palavrão ou qualquer coisa assim, e demandar para sentar e botar o cinto, porque todos que se machucaram exatamente foram os passageiros que levantaram enquanto o avião não tinha parado ainda, levantaram, e com o jogo do avião até que ele parasse, ele acabaram se ferindo. E a última tragédia aí que você sobreviveu? Isso é uma história longa, né? Mas começou mais ou menos assim. Minha esposa, que foi comissária também durante muitos anos, eu tinha um voo para fazer para Paris, mas eu era base em São Paulo, porque nessa época não existia Guarulhos ainda, os voos internacionais saíam invariavelmente do Galeão, no Rio de Janeiro. Só que a gente tinha que ir, os de base São Paulo, tinha que ir para o Rio de Janeiro, pernoitar no Rio para assumir o voo no Rio, por causa do problema das horas de voo, da regulamentação. E se eu fizesse esse um trecho a mais, já não dava mais, então eu tinha que descansar. Bom, tudo bem, vou de Paris, eu cheguei no Galeão na outra noite para me apresentar para fazer o voo, meu nome estava riscado. Então começou aquele, por quê, porque sim, porque não, porque eu fazia muitos voos especiais na Varig, né? E, enfim, não consegui uma resposta muito contente. Só que um funcionário me falou, o diretor mandou tirar você e botar um outro. Eu, tudo bem, aí então acabei voltando para São Paulo, levando um outro voo. Cheguei em casa, naturalmente me desentendi um tanto quanto com minha esposa, né? E no mesmo prédio morava um outro comandante. Então eu ainda acordei o cara à noite, ainda fomos tomar uma cerveja, não sei o que. Eu estava muito bravo, né? E outro dia de manhã, às 6 horas da manhã, tocou a campainha em casa. Eu pensei, a Varig não pode ser, porque como eu tinha voado 1 hora, isso já bastava para eu ter 11 horas de descanso, né? Não, mas era esse comandante que levantou, até coisa, e me mostrou, abriu o jornal na minha frente assim, disse, avião da Varig caiu em Paris, 124 mortos. Aí eu sabia por que minha mulher tinha tido aquela premonição, porque exatamente não, mas o motivo dela insistir tanto. E na verdade, como o diretor de tráfego e vendas da Nacional tinha sido nosso, que também era um ex-vaspiano que tinha vindo para a Varig, a minha mulher tinha muita amizade com ele também, ela ligou para ele e ele me tirou do voo. O que ela contou para ele, para que ele tirasse você do voo, Marta? Ela disse que o avião ia cair. Pura e simplesmente. Na verdade, o avião fez um pouso de emergência no final, curto, para pousar em Paris, mas afinal o avião se acidentou realmente, né? Uhum. E sobreviveram 1 passageiro e 10 tripulantes. Com toda a tecnologia disponível hoje, especialmente nessa nossa era digital, os aviões são suficientemente seguros a ponto de evitar falhas humanas? Essa é uma pergunta que é bastante discutida, vamos dizer assim. A grosso modo, o computador de bordo, ou os computadores de bordo, na verdade, que são mais do que um, eles podem corrigir sim, desde que o piloto não tente
corrigir o que o computador está fazendo. Trocado em miúdos. Por exemplo, você tem enfrenta uma situação que o computador reconhece pelo instrumental que tem a bordo, especialmente em voo, de que o piloto está deixando de observar alguma coisa, velocidade, por exemplo, altitude, né? E o computador vai lá, se o cara está com o nariz, vamos dizer, levantado muito, ele vai corrigir esse avião e vai aumentar a velocidade ou qualquer coisa, ou a potência. Às vezes o ser humano acredita que, não, mas espera aí, mas eu sei o que está acontecendo, eu vou remediar a coisa. E, na verdade, acaba corrigindo o que o computador já corrigiu. O que vai acontecer? Aí são frações de segundos também. Porque aí o computador vai corrigir de novo o que ele já tinha corrigido, que o piloto corrigiu e vai fazer a nova correção. Então existem conflitos, né? E infelizmente existem acidentes aí também, até bastante discutidos e conhecidos, né? Onde a briga foi entre o computador e o piloto. E aí vem um outro ponto, que às vezes a tecnologia é tão avançada que prejudica também. O caso, não vamos citar nomes nem nada, mas existe um determinado tipo de avião, de um fabricante, que tecnologicamente está um passo à frente do outro, onde o outro não quer chegar. Dois exemplos clássicos. Um dos grandes fabricantes continua usando o manche. O manche é aquele volante do avião, aquela meia volta assim, né? Por quê? Pensa bem, você como dirigindo um automóvel, não precisa nem estar correndo, é uma velocidade X, né? E atravessa o cachorro, uma pessoa, qualquer coisa na frente, assim, momentaneamente. Qual é a sua reação? Frear, desviar, mas o teu instinto faz com que você se apegue ao volante do carro. Isso é mais do que provado hoje, né? A segurança, frear, desviar, não sei o que. Tá. No avião é a mesma coisa, de um determinado fabricante. O outro não tem mais manche, ele só tem um joystick. Então é muito mais difícil controlar esse avião numa situação anormal do que o que tem manche. Essas são filosofias tecnológicas. E a outra situação bem que acontece também com uma certa frequência, um desses tipos de avião, de uma determinada montadora, o que freia um avião quando ele pousa? Até um bom tempo atrás aqui você ouvia aquele barulhão do chamado reversor, né? Um reversor, ele pode ser usado hoje também ainda, mas ele na verdade só freia o avião entre 6% e 8%. Porque o piloto não, veja bem, o piloto não pode atuar logo nos freios, porque isso é uma lei de física de novo. O avião normalmente está em cima de 3 pontos, que são os 3 trens de pouso. A massa da fuselagem, imagina você tranca as rodas no pedal do freio, né? O que acontece fisicamente? O charuto da avião, a fuselagem, vai continuar, os trens de pouso vão ficar freados atrás, né? Então tudo isso tem que ser dosado, né? Então primeiro o reversor você põe, que dá 6, 7%, que hoje nem todo piloto usa mais. Por quê? Se desenvolveu um tal de chamado freio aerodinâmico. Você olhando para fora na hora do pouso, você vê que na extremidade das asas descem umas áreas, né? Umas superfícies que são chamadas os flaps. Essa quebra a velocidade em voo para você chegar a uma determinada velocidade na pista, no aeroporto. Agora, quando o avião tocou, sobem em cima da asa, sobem superfícies bem perpendiculares à asa. Isso é o chamado freio aerodinâmico. Esse freia 80% do avião, né? Então 80% mais 6, 7 que você tem lá, você tem quase 90%. E aí o resto você segura. Agora, acontece o seguinte, né? Cada trem de pouso tem o seu sensor, que informa ao computador que as rodas estão no chão, né? Pode comandar o freio aerodinâmico, ele vai entrar, vai frear o avião, tudo bem. Só que tem um seguinte detalhe: uma das montadoras adotou um sistema tão sofisticado que só vai atuar isso mesmo quando está tudo firme no chão. Isso quer dizer o seguinte: se
Se uma das rodas estiver aquaplanando, se girando em falso por causa de água na pista, o que acontece? O sensor não vai informar o computador de que a roda está firme no chão, que na verdade ela está girando em falso. Consequentemente, o freio de dinâmica não entra. E aí ocorre. Resumindo, os computadores de bordo realmente ajudam os pilotos e corrigem os pilotos. Porém, aí que está. Para isso, treinamento de novo muito grande, firme e forte dos pilotos. Eles têm que saber interpretar isso, têm que saber lidar com o computador. Uma vez feito isso, a harmonia está perfeita. Eu sempre também não me canso de dizer e agradecer ao meu bom Deus lá em cima. Ele me deu um ouvido excepcional para o idioma. Eu hoje falo, eu posso considerar fluente 6 idiomas, espanhol, francês, italiano, inglês, alemão, né? Sou bem fluente, né? E já aquele lá que a gente fala razoável, me virando, né? No mandarim. Expressar, por exemplo, pedir algumas coisas em mais 3 ou 4 talvez idiomas, o mais charmoso, né? Vamos dizer assim, é o francês, né? Pela própria citação no francês. Agora, eu gosto muito do italiano também, porque é mais espavitado. Agora, o português é uma língua muito bacana, muito poética é a língua brasileira. Porque, inclusive, tem um vocabulário muito maior do que muitos idiomas que tem aí. É que, normalmente, nós sabemos muito pouco. Eu sempre digo, vou citar mais um exemplo. Meu grande amigo Rui Barbosa. Rui Barbosa sempre dizia que você sabe português se você escreve uma carta, um livro, enfim, mas é uma carta, uma matéria, sem usar a palavra que. Tente fazer isso uma vez. As cidades paisagisticamente mais bonitas que eu conheço no mundo é o Rio de Janeiro e São Francisco, na Califórnia. Paisagisticamente falando. Pelo exotismo da cidade, Hong Kong, que hoje está perdendo isto por força da Inglaterra ter devolvido ao governo fazer chinês, compras, sem dúvida, Nova York. Você precisa de um prego torto, lá tem. Por museus, por cultura, nesse sentido de museus, Londres. Porque todo inglês que se preza até hoje coleciona alguma coisa. Então imagine-se os museus que existem em Londres e adjacentes. Cada país, cada cidade tem a sua característica. Agora, como cultura, como poesia, eu ainda fico também meu coração balança um pouco entre Paris, com todo aquele charme que tem, mas tem uma outra cidade que, para mim, pessoalmente, é uma cidade bem menor, bem menos conhecida, mas que eu acho mais bacana ainda, chamar, porque parece que tem música no ar, que se chama Praga. Estocolmo, por exemplo, é uma cidade muito bonita, aquela que você em cima de ilhas. Agora, também. Onde eu, hoje não mudaria mais, para onde eu mudaria, e quis, porque eu morei um ano lá, mas depois onde eu estava mais ou menos planejando parar na minha terceira idade, é Madrid. Pela maneira deles viverem, o modus vivendi do madrilenho, né? Eles fazem com tudo isso que existe hoje, com modernismo, com agitação do mundo moderno, eles fazem a hora da sesta. Qual é o país que tem as mulheres mais bonitas do mundo, na sua opinião? Bom, Brasil. Ocorre, aí eu vou abrir só um parênteses, né? Quando uma alemã, uma sueca, uma holandeira, ou mesmo uma americana é bonita, pô, aí é bonita. Então é charmosa e tudo, né? Agora, no conjunto, é o Brasil sem dúvida nenhuma, em qualquer parte. Alguma frase, algum livro preferido? Não, alguma frase sim, principalmente se você enfrentar alguma situação anormal ou diferente. Para, né? Pensa e age. Agora, voltando à literatura também, eu leio muito ecleticamente também. Então, desde romances até, claro, meu tema preferido que é aviação, mas também não leio só coisas de aviação. Eu gosto muito de ler biografias. Uma que sempre me chamou muita atenção, que aliás é muito pouco reconhecido nesse nosso país, se chama Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Que esse foi um brasileiro, que na verdade deu a dimensão ao Brasil. Foi ele que praticamente desenhou as fronteiras do Brasil, no oeste e no norte,
né? Com a Bolívia, com o Peru, com a Venezuela, com a Colômbia, né? E que é muito pouco reconhecido no Sons do Brasil. O segundo, para mim, assim, como ser humano, como tudo, é o Ayrton Senna, né? Esse ainda tinha o, entre aspas, agravante, porque eu conhecia pessoalmente. Mas ele era realmente um gênio de pilotagem, mas era um gênio também na parte humana. Seu estilo preferido de música, Martão? Agora me pegou. Seguinte, depende do dia, depende da hora, eu assim qualifico a música que eu quero ouvir. Então tem dias que eu passo praticamente o dia inteiro ouvindo música clássica, tem determinadas épocas música sacra, daí vai pelo rock, pelo disco,